Então veja, o versículo 16 de Gálatas 5 diz que se vivermos pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. E por que não satisfaremos? Porque o versículo 24 e 25 responde. O 24 diz: os que pertencem a Cristo, eles crucificam a sua carne juntamente com as suas paixões e os seus desejos. E diz assim no versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Então, o pertencimento que eu tenho a Jesus, porque eu sei que eu sou de Cristo, porque eu sei que eu fui feito por Cristo, eu fui feito para Cristo, porque eu sei que eu pertenço a Cristo, eu não pertenço a mim mesmo, eu não pertenço ao pecado, eu não pertenço a essas vontades, esses desejos. Essas vontades, esses desejos não são meus senhores, não são meus donos, eles não têm poder, eles não têm domínio sobre mim. Quem tem poder e domínio sobre mim é a quem eu pertenço, e eu pertenço a Cristo. Quando nós lemos agora há pouco Romanos capítulo 6, no versículo 16, ele diz que a quem nós nos sujeitamos para obedecer, dele nos tornamos escravos. E Deus não nos criou para nos sujeitarmos ao pecado e dele ser escravos. Deus nos criou para nos sujeitarmos a ele e sermos servos dele. E muito mais ainda do que servos, filhos. E muito mais ainda do que filhos. Como lá em 1 João, no capítulo 3, João disse: agora nós somos filhos, mas não sabemos o que vamos ser. Então, meus queridos, Deus nos deu Jesus, e Jesus, ele veio com o propósito de nos libertar da escravidão do pecado e da condenação por meio da ira divina que há de vir para castigar todo pecado cometido que não foi abandonado, não foi deixado. Então, baseado nessa palavra aqui, que nós estamos meditando, de 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, eu quero que você pense sobre o que você tem feito. Será que você tem se mantido nos seus desejos, das suas paixões? Você tem os alimentado? Você tem os estimado? Você tem os ocultado? Ou será que você tem se oposto a ele? Você tem você tem lutado contra ele, resistido a ele e procurado fazer a vontade de Deus? Meus amados, a vontade de Deus para nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. O pecado, ele é mentiroso e é enganador. Essas paixões, elas só são momentâneas, só são paixões de um desejo carnal, enlouquecido. É por isso que é paixão, porque é um momento, é um impulso de um sentimento enlouquecido para satisfazer aquele desejo. E depois que isso é feito, que benefício traz? Porque como lá em Romanos capítulo 5 nós lemos, tem aquela pergunta que diz, né? E agora, o que vocês receberam de bom por terem feito aquilo que agora vocês se envergonham? O resultado disso é a morte. Nada de bom nós recebemos nisso. E ainda diz que são coisas que envergonham. Qual é a sua vontade? Sua vontade é a vontade de satisfazer os seus desejos, deixar que eles o dominem, ou a sua vontade é viver a vontade de Deus para a sua vida? Mesmo que a carne seja fraca, mas lembre-se que o Espírito já está pronto. E a única coisa que você precisa fazer é vigiar e orar. O que você precisa fazer é, quando vier uma tentação, resisti-la. E é exatamente como Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que quando vem a tentação, ela não vem além de nossas forças, incapaz de suportarmos. E quando ela vem, Deus também vem para nos dar o escape, para nos dar o livramento, para não nos deixar cair, porque é justamente a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: não nos deixe cair em tentação. E quando nós oramos isso e pedimos para que Deus faça isso, nós temos que ser sinceros nisso. E quando vir uma tentação, fazemos a nossa parte. Estamos pedindo para que Deus não nos deixe cair em tentação. Deus não vai nos deixar cair em tentação, mas também precisamos entender que
1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz que aquele que estiver em pé, veja que não caia. O Senhor Jesus disse: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, também precisamos fazer nossa parte. A minha, a sua, a nossa parte. De acordo com 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, é não mais, no tempo que nos resta aqui nessa terra vivendo, não mais viver para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Lembre-se que a vontade de Deus para você, ela é boa, é agradável e perfeita, e que o pecado contra você é mentiroso e enganador. Ele finge muito bem e promete dar a você o que você não quer, é o que a sua carne quer. E se você acreditar que é isso que você precisa, que é isso que você quer, você vai aceitar. E é como o Senhor disse para Caim: ele está à sua porta, quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo, você precisa resisti-lo, você precisa dominá-lo. Então faça isso. Domine-o, resista-o. Não abra a porta para que o pecado entre, mas abra a porta para que Cristo entre. E Cristo, o Senhor, que morreu por você e que deu a sua vida e derramou aquele sangue puro e limpo, que te purificou, lavou e apagou todos os seus pecados, Ele mesmo, como a palavra fala em Hebreus, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, é poderoso para nos ajudar e para nos dar o livramento que nós precisamos para não cairmos na tentação.